O Palacete Bibi Costa, localizado em Belém do Pará, é um casarão histórico construído no início do século XX e que, além de sua beleza arquitetônica, também é famoso pelas histórias assombrosas que o cercam. Algumas dessas histórias incluem aparições de fantasmas, ruídos inexplicáveis e objetos que se movem sozinhos. Há quem diga que os espíritos dos antigos moradores nunca deixaram o local. Porém, há quem diga que essa atmosfera sombria que impera ali se deve ao passado terrível de tortura de ex-escravizados no local. Independente da veracidade ou não das lendas, o ponto é, o Palacete Bibi Costa é um local que desperta curiosidade e fascínio. E vocês ficaram interessados nessa história? Eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Olá, meus amores, eu sou a Van Farias e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Dois recadinhos antes da gente já entrar nesse assunto super interessante, porém rápidos. Quero pedir mais uma vez desculpas a vocês por ter me ausentado, dessa vez por um período de 2 semanas. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu estou fazendo alguns tratamentos médicos, mas graças a Deus não é nada sério e tá tudo se resolvendo, finalmente. E o segundo recadinho, eu quero agradecer aos recém-chegados, né? Finalmente nós chegamos aos 5.000 inscritos. Graças a Deus esse canal está crescendo depois dele ter sido hackeado, né? De tantos percalços, finalmente as coisas estão acontecendo. E é isso, meus amores, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pelas suas inscrições e muito obrigada por todos aqueles que me acompanham já há um bom tempo. Aproveita, gente, já deixa o seu like desde o princípio desse vídeo, logo no início desse vídeo, porque depois vocês podem esquecer. Depois, se vocês não gostarem, vocês deixam o dislike e tá tudo beleza, tá certo? Mas é isso, sem muito blá blá blá, sem muitas enrolações, vamos ao vídeo. O Palacete Bibi Costa, também conhecido como Palacete José Júlio de Andrade, Palacete Costa e Castelinho, localizado em Belém, no estado do Pará, tem 1.500 metros quadrados de área construída. Está situado em um terreno na esquina das ruas Joaquim Nabuco e Avenida Governador José Malcher, no bairro de Nazaré. O lugar é famoso pela sua bela arquitetura e principalmente pelas histórias de visagens e assombrações que o cercam. O palacete foi construído pelo engenheiro Francisco Bolonha a pedido do major Carlos Brício da Costa, figurão da alta sociedade paraense, conhecido como Bibi Costa. E é exatamente por causa do apelido do seu fundador, Bibi Costa, que o palacete ganhou esse nome. O prédio foi originalmente projetado para receber o presidente da República, Afonso Pena, e sua comitiva, que no ano de 1906 fazia uma série de viagens pelo norte do Brasil a fim de conhecer as suas capitais. Foi de lá, da sacada do palacete, que o então presidente fez um discurso histórico. O prédio foi construído em tempo recorde. As obras iniciaram no ano de 1904 e o casarão foi inaugurado no dia 21 de junho de 1906. Tudo girava em torno do conforto da estadia do presidente. Por isso foi instalada uma estação provisória de bonde e num terreno ao lado do palacete promoviam concertos comemorativos. A mobília e o sistema de iluminação do prédio eram os mais refinados. Cada ambiente tem um desenho em mosaico de acapu e pau amarelo, um trabalho no forro, as áreas molhadas e algumas soleiras são em peças importadas de ladrilho hidráulico e luxuosos lustres, além de vitrais coloridos com desenhos florais. Além disso, o palacete também abrigava um porão, seguindo a tradição das casas burguesas da Belle Époque paraense, as quais possuíam geralmente um pavimento para permitir uma melhor aeração da casa. Nele, segundo a província do Pará, também estavam localizados os quartos para os empregados da residência, uma adega e um arquivo. Infelizmente, parte de todo esse patrimônio foi perdido em um grande incêndio no ano de 2001. Em outubro de 1909, o major Carlos Brício morre e a sua esposa, a senhora Ana McDowell, como inventariante, realiza um leilão do casarão que estava hipotecado para o Banco do Pará. E foi, curiosamente, por causa de um outro dono que passou a viver ali no palacete algum tempo depois, que o Castelinho ganhou fama de mal assombrado. O cearense José Júlio de Andrade nasceu em 1863. Seringalista, o coronel José Júlio, como era conhecido, mal possuía o ensino primário.
Em compensação, o cara possuía um incrível tino empreendedor. O Coronel Júlio foi quem deu o maior lance e arrematou o Palacete Bibi Costa. Inicialmente, a primeira notícia que se tem em periódicos do Coronel data do dia 21 de novembro de 1896, quando fala que um cearense de nome José Júlio de Andrade, conhecido como o Coronel, apesar dele já ser intendente da vila de Almerim, agrediu um cidadão. A partir daí é notável a ascensão desse homem, mesmo em um período que a extração da borracha se encontrava em decadência. Um dos grandes latifúndios locais pertencia ao coronel José Júlio de Andrade, possuidor das maiores propriedades do município de Almerim, localizado no Baixo Amazonas, o qual introduziu a cultura da castanha do Pará e a criação de gado. O coronel casou-se com a senhora Laura Rabelo Neno no dia 4 de julho de 1897, quando ainda era intendente de Almerim. 13 anos depois, ele arrematou o Palacete Bibi Costa, onde o casal viveu sem ter filhos até o ano de 1952. Devido às 4 décadas de sua residência, o Palacete Bibi Costa também ficou conhecido como Palacete José Júlio de Andrade. E foi durante este período que a edificação passou a vivenciar as atitudes cruéis deste coronel, que farão o Bibi posteriormente ganhar a fama de mal-assombrado. José Júlio tinha a fama de ser um patrão impiedoso, chegando a aplicar punições severas em seus subordinados. Em uma matéria do jornal O Ceará, foi exposto às condições lamentáveis às quais o coronel Júlio submetia os seus conterrâneos, os cearenses, que o buscavam em busca de melhores condições de vida. Segundo também a matéria desse jornal, foi através dessa forma cruel e dessa exploração absurda que esse homem submetia essas pessoas que ele conseguiu juntar toda a sua fortuna. A matéria também cita um depoimento dado por um ex-funcionário de Almerim chamado José Tomás de Oliveira, onde ele fala que ele trabalhava das 3 horas da madrugada até as 10 horas da noite, sendo que ele tinha direito a apenas meia hora para cada uma das refeições. E ele também fala que ele presenciou uma surra formidável que foi aplicada em 2 homens que ficaram como mortos no chão. Infelizmente, gente, a gente sabe que isso era muito comum naquela época, né? Outra notícia, dessa vez de 1930, fala que o coronel José Júlio estava preso sob palavra no Hospital da Beneficência Portuguesa. Outra notícia fala que estava tramitando um processo contra o coronel José Júlio pelo do capitão Francisco de Assis Marinho. Por mais que não se tenham encontrado notícias, né, sobre a conduta do coronel contra os seus funcionários, acredita-se que sim, que ele mantinha essa postura violenta contra eles. Um fato que fomenta os argumentos da utilização do porão do palacete para castigos físicos de seus empregados são os relatos de funcionários da administração das hidrovias da Amazônia Oriental, AIMOR, órgão público colocado hoje no palacete, de que foram encontradas correntes e objetos de tortura no porão, quando o pavimento fora reformado para receber a biblioteca da repartição pública. Em 1952, o coronel Júlio muda-se com sua esposa, a senhora Laura Neno, para o Rio de Janeiro. E o coronel morre no ano de 1953. O casal não deixou filhos, então o casarão foi vendido para o comerciante Lauro Ramos. 15 anos depois, o palacete foi novamente vendido, dessa vez para o Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis. A essa altura, os relatos de assombrações já abundavam ali no local por supostamente não deixarem os funcionários em paz. Mas, antes de falar sobre os diversos relatos sobrenaturais que rolam ali sobre o Palacete Bibi Costa, eu quero contar para vocês uma história, uma lenda sobre a Bela da Janela, que supostamente foi uma filha do coronel José Júlio. Segundo a lenda, nos anos de 1920, quem passasse ali pela porta do palacete e olhasse para uma das torres veria uma bela jovem com longos cabelos loiros, com um olhar tristonho, que sempre estava penteando os seus cabelos. Supostamente essa seria a filha do coronel José Júlio, que seria mantida presa no quarto pelo seu pai,
para que ela não pudesse conhecer outro homem até o dia do seu casamento com aquele homem que foi escolhido por ele, como era costume, infelizmente, naquela época. E foi exatamente por isso, por ela ser muito bonita e sempre ser vista com aquele olhar tristonho da janela, que ela ganhou esse apelido, a Bela da Janela. Segundo a lenda, Maria da Glória, que era essa Bela da Janela, não foi a única filha do coronel Júlio. Segundo essa história, ele havia tido uma outra filha que recebeu o nome de Maria Isabel. E essas duas meninas nasceram unidas pelo peito. Elas tinham um único coração que era dividido por elas. Ou seja, elas eram siamesas. Diziam que a conexão entre as duas era algo assim formidável. Naquela época, né, gente, não tinha muito conhecimento, né, de irmãos siameses, que dizem que o que uma sentia, a outra sentia também. Se fizesse cócegas em uma, a outra também sorria como se tivesse sido feito nela. E assim por diante. Acontece que Maria Isabel logo morreu devido a complicações de má formação. Foi então que, através de um processo cirúrgico, as irmãs puderam ser separadas. Maria da Glória, então, a Bela da Janela, pôde crescer com muita beleza e saúde. Porém, as pessoas dizem que a sua vida foi cercada de estranhos fenômenos. Alguns moradores relataram que, enquanto caminhavam ali pela Travessa Joaquim Nabuco em Nazaré à noite, eles viram em algumas ocasiões aquela bela jovem, porém branca feiticeira, usando um vestido branco esvoaçante, sem que os seus pés tocassem no chão. Quando passavam em frente ao palacete e olhavam para aquela torre, lá estava aquela jovem com seu olhar tristonho, penteando seus cabelos. Ou seja, como é que ela poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo? A explicação encontrada por aquelas pessoas que presenciaram essa cena foi que aquela pessoa, né, aquela garota que caminhava pelas ruas usando aquele vestido branco esvoaçante, era o espírito da Maria Isabel, a irmã morta, que caminhava à noite fazendo aquelas coisas que sua irmã Maria da Glória, presa, encarcerada naquele quarto pelo seu pai, não podia fazer. Reza a lenda que Maria da Glória se apaixonou por um rapaz que, ao passar pela frente da janela, também gostou dela e, jogando alguns bilhetes enamorados, trocaram juras de amor. E foi através da ajuda da sua irmã morta que a Maria da Glória conseguiu se livrar do cativeiro e daquele casamento indesejável arranjado pelo seu pai. Segundo a lenda, Maria da Glória, no dia do seu casamento, fugiu para Portugal com aquele homem a quem ela amava, e o casamento se realizou com o espírito materializado da sua irmã. Dizem, inclusive, que no casamento correu tudo bem, só ocorreu um estranhamento pelo frio, pela frieza excessiva que emanava da moça, né, da noiva, e pela sua palidez excessiva. Eu particularmente achei essa história bem fantasiosa, mas está na história, então eu trouxe para vocês. Vamos lá. Agora sim, vamos falar sobre os relatos sobrenaturais contados por diversas pessoas. Como eu falei, diversos são os relatos sobrenaturais que abundam pelo local, como sons de grilhões sendo arrastados pelo chão, gritos repentinos, vultos e vozes que são escutadas ali no local. Uma das pessoas que vivenciou algo terrível no Palacete Bibi Costa foi o Augusto, que em um dia de serão extra, quando ele já estava indo embora, pegou a sua carteira e se dirigia para a porta quando ele escutou uma voz o chamar. Segundo as fontes, ele achou que a voz fosse parecida com a de um amigo, então ele retornou, desceu uma escadinha e se dirigiu até o porão, quando essa voz lhe falou: não acenda a luz, vem aqui que eu preciso de sua ajuda. Quando Augusto olhou para baixo, ele viu um homem negro acorrentado com o braço à parede, suado e com o rosto machucado. E esse homem novamente lhe disse: me tire daqui, não aguento mais esse sofrimento. Ele pedia. O Augusto saiu correndo, extremamente assustado, pediu transferência e nunca mais voltou ali no local.
Outro relato fala que em 1974, Apolinário, um ex-funcionário do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, teria escutado súplicas vindas do porão, local onde funcionava a cozinha do extinto órgão. O Apolinário então encheu-se de coragem e foi até lá. E ele deparou-se com um homem coberto com cicatrizes de escarificação, queimaduras a ferro quente e com as pernas presas a correntes enferrujadas. E esse homem suplicava para ser libertado. Apolinário ficou tão assustado que ele saiu correndo dali e foi atropelado por um ônibus. E esse relato foi contado pelo próprio a amigos e parentes algumas semanas antes de morrer de traumatismo craniano. Alugado em 1987 para a Secretaria de Estado de Planejamento, o Bibi Costa matou 3 titulares consecutivos da pasta. O primeiro, Amilcar Tupiaçu, foi convidado para assumir o cargo em 1989 pelo então governador Hélio Gueiros. Toda vez que ouvia um relato estranho de algum funcionário, ele buscava uma explicação lógica para acalmar o ambiente. O elevador do palacete, gente, era daqueles com portas pantográficas, é daqueles que a gente vê em filmes que puxa as portas para abrir e fechar, sabe? Dizem que mais uma vez o Tupiaçu viu o elevador funcionar sozinho. Às vezes o secretário deixava o elevador aberto para que ele não se movimentasse, mas não adiantava. Foi quando ele decidiu lacrar o elevador e desligar a máquina. Poucas semanas depois, Tupiaçu foi encontrado morto na sala de casa, vítima de um ataque cardíaco. Ainda com o elevador lacrado, o então secretário adjunto de Tupiaçu precisou assumir o posto, mas morreu logo depois, enquanto caminhava pela Praça da República em Belém. Outra secretária adjunta assumiu o posto e manteve o elevador lacrado. Quando ela morreu no início de 1990, a cidade inteira ficou em choque e determinou que a sucessão de mortes não devia ser uma mera coincidência. Com dificuldade de conseguir um novo secretário de planejamento após diversas recusas, o governador teria ordenado que o elevador voltasse a funcionar. As mortes então cessaram. O advogado Fernando Sampaio, sobrinho do senhor Tupiaçu, aquele primeiro que morreu, que eu contei a história do elevador, fala que, obviamente, o tio dele já era um senhorzinho e que ele tinha, sim, problemas cardíacos, então isso possivelmente poderia, sim, ter acontecido. Porém, a sua avó era uma senhora cética e muito lúcida, e essa senhora falava que sim, que aquela morte havia sido causada por aquela casa tão sombria. Já no fim dos anos 1990, o Palacete Bibi Costa tornou-se a sede da administração das hidrovias da Amazônia Oriental, logo após a construção de um prédio anexo. Nessa virada, ele passa a responder à Superintendência do Patrimônio da União. O relato a seguir foi contado pela professora Andresa, que trabalhou como estagiária dentro do Palacete entre os anos de 1998 e 2001. Andresa conta que ela sempre era alertada pelos seus colegas de trabalho de que ela não deveria passar do seu horário de expediente, pois ela corria o risco de testemunhar os diversos fenômenos sobrenaturais que ocorriam ali no local. Porém, ela fala que ela nunca deu bola, ela nunca acreditou na veracidade dessas histórias, porque ela já havia passado em diversas outras ocasiões o seu horário e ela nunca havia testemunhado nenhuma ocorrência. Ela conta que o professor dela tinha um imenso pote de sal grosso, alho e pimentas, e ela sempre brincava perguntando a ele se ele iria caçar vampiros. A bibliotecária, quando dava um certo horário, acendia um incenso. Ela fala que havia um clima de medo no local. Quando ia dando 5, 6 horas da tarde, ninguém permanecia mais ali no lugar. E ela fala que eles desligavam tudo, porém ela acreditava que fosse por causa dos apagões que estavam ocorrendo com grande frequência aqui no Brasil naquela época. Um dia, durante uma festa junina, ela estava ali lidando com algumas cartas. Em questão de segundos, o ar-condicionado ligou e desligou, e todos que estavam ali presentes ficaram assustados e imediatamente eles falaram que se tratavam de uma visagem. Porém, mais uma vez, ela não deu nenhum crédito e achou que era algo comum de acontecer. Certo dia, ela havia passado muito do seu horário de trabalho e ela escutou as portas atrás dela se abrirem. Ao mesmo tempo, ela escutou sons de passos no piso de madeira indo em sua direção. Ela achou que fosse seu professor que também trabalhava ali. Então ela levantou
não deu nenhuma importância, fechou as portas e voltou a trabalhar. Minutos depois, as portas novamente abriram e Andresa, já assustada, olhou para trás e não viu ninguém. As portas então começaram a abrir e a fechar sozinhas. O controle do ar-condicionado girou e a central desligou sozinha. Andresa, então, apavorada, saiu correndo pela escuridão do palácio. Quando ela desceu as escadas, algo a empurrou e a derrubou no chão. Ela então pediu ajuda e o vigilante que estava de plantão ali no local chegou a averiguar, a dar uma olhada ali no local, porém não encontrou nenhuma anormalidade. O tombo causado pela força invisível causou diversos hematomas pelo corpo de Andresa e finalmente ela tomou a decisão de nunca mais ultrapassar o seu horário de expediente. Alguns meses depois, Andresa começou a sonhar constantemente com o palacete pegando fogo. E em 2001, de fato, um incêndio de grandes proporções tomou conta do local. Foi aí que Andresa tomou a decisão de pedir demissão. E ela fala que não, isso não é normal, e claro que não é, né, gente? E ela lamenta ver hoje em dia aquele suntuoso palacete abandonado. Porém, gente, a Andresa é dura na queda, viu? Pois ela fala que até hoje ela não acredita 100% nas assombrações do local. O engenheiro Oswaldo Bulhosa, de 50 anos, também trabalhou no local e é cheio de lembranças. Em uma dessas lembranças, ele fala que um servidor estava dormindo certa noite em um quarto anexo, quando ele escutou uma mão bater na sua porta. Quando ele abriu, não tinha ninguém. Então ele ficou em pé, com a mão na maçaneta, esperando que batessem novamente. Quando bateram e ele abriu novamente e viu que não tinha ninguém, esse homem, tomado pelo terror, correu só de cueca pela rua até chegar a um posto onde tinha um outro vigilante. E, gente, esse homem ficou tão assustado com esse acontecimento que ele só retornou acompanhado de um outro guarda. E o senhor Bulhosa, ele fala que ele trabalhou por lá, por um certo tempo, porém que ele mesmo nunca foi testemunha de nenhum acontecimento sobrenatural. Foi no momento das obras da montagem da biblioteca da Aimor, na primeira década dos anos 2000, que funcionários encontraram correntes e objetos de tortura que estão hoje guardados em uma espécie de depósito da administração, localizado em uma cidade portuária do estado do Pará. Em conversa gravada com um dos servidores do órgão, ele afirma que um engenheiro, sabendo dos boatos de vultos, utilizou uma câmera com sensor de calor e identificou uma mancha de cor mais quente, semelhante a um espectro de uma pessoa sentada no chão do cômodo do porão, localizado abaixo da escada principal de acesso ao palacete no primeiro pavimento, onde supostamente eram realizados os castigos físicos aos empregados de José Júlio de Andrade. Contudo, não foram encontrados vestígios materiais no dito local. Desta história surgiram diversos outros relatos dos funcionários da Aimor sobre as ocorrências sobrenaturais. Um segurança do turno da noite afirma ter avistado o vulto de José Júlio de Andrade sentado na varanda no primeiro pavimento. A paranormal, chamada Joana, fala que ela perdeu 2 amigos que trabalhavam ali no palacete na década de 1980. Segundo ela, ambos falavam das ocorrências sobrenaturais, que rolavam ali no local. E ambos tiveram mortes misteriosas, sendo que um cometeu suicídio e o outro teve um AVC repentino. Uma reportagem acompanhou a paranormal com uma vareta de radiestesia ali, pelo palacete Bibi Costa, e ela fala que a energia, a atmosfera do local é tão pesada que em certo momento ela chegou a desmaiar. O senhor Luiz Carlos, de 65 anos, trabalhou como vigilante no local na década de 1990 e ele fala que acredita que as almas que ali sofreram nunca encontraram paz. Tombado pelo patrimônio histórico no ano de 1996, a edificação corre risco de colapso devido à falta de investimentos em manutenção e do medo de ocupá-la tanto pela iniciativa privada quanto por repartições públicas. São inúmeros os relatos de servidores que morreram quando ali trabalhavam. A Secretaria de Cultura do Pará negocia com a União para transformar o bem tombado em museu ou biblioteca. As tratativas ficaram travadas na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E é isso, gente. Tem um escritor, o famoso Ulisses, eu particularmente acho ele maravilhoso. Ele conseguiu entrar recentemente, podemos dizer, no casarão, e ele fala que ele ficou encantado, com a riqueza da decoração do local, porém ele é uma pessoa cética e ele não conseguiu sentir nada, ele não conseguiu captar nenhuma energia. Ele fala que inclusive ele gostaria de ter medo
porém ele não conseguiu sentir nem ver nada. Eu gostaria de ir lá. Eu não sei se vocês já viram, eu vou deixar aqui na tela final o vídeo do Palacete Bolonha, que também tem uma história fantástica e também foi construído e foi moradia do engenheiro que construiu o Palacete Bibi Costa, o Francisco Bolonha. Então, assim, vale a pena vocês, caso vocês não tenham assistido esse vídeo, vale a pena também conhecer essa história. Eu achava que o Palacete Bolonha fosse, assim, o mais assombrado de Belém, porém eu vejo que, conhecendo essa história do Palacete Bibi Costa, ele não é nada perto, né, dessa história fantástica, tão cruel, né? Vale a pena ressaltar que a escravidão foi abolida no Brasil em 1888, então o coronel José Júlio ele não tinha nenhum direito de manter sob a sua posse ex-escravizados, né? Porém, gente, muitas pessoas acordaram, elas foram pegas de surpresa, né? Com a notícia de que a escravidão havia sido abolida, então muitos não sabiam, né, que rumo tomar de suas vidas. Então muitos continuaram se sujeitando àquelas duras penas, né, aquela vida miserável que aqueles senhores de engenho os proporcionavam, porque eles não viam nenhum horizonte, né? Infelizmente, então muitos se sujeitaram a continuar levando aquela vida miserável. Como o coronel José Júlio era um homem extremamente aproveitador e cruel, ele mantinha, sim, escravizados, né, de uma forma totalmente desonesta e cruel. E sim, olha aí, não foram encontrados os objetos de tortura, então é claro que ele usava contra essas pessoas. Infelizmente eu não encontrei nenhuma foto disponível desse porão para trazer aqui para vocês. Eu acredito que não tenha disponível porque eu esmiucei, eu procurei da forma que eu pude e eu não encontrei. Eu quero saber se vocês já conheciam essa história, se vocês gostaram. Deixa aqui pra mim nos comentários, tá bom? E é isso, meus amores. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.